Olá, queridos, bem-vindos! Estamos aqui para mais um programa, A Mensagem por Elas. E a gente está feliz também porque você, ao assistir, nós entendemos que você está disposto a aprender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. E eu gostaria, nesse momento, de começar dando já um abraço muito especial, porque tem algumas pessoas que estão sempre muito presentes aqui na programação da Novo Tempo. Uma delas é a Lourdes Granato. Oi, Lourdes! Que bom ter você aí conectado aqui na TV Novo Tempo, viu? Eu espero de verdade que a mensagem de hoje possa ajudar você a ouvir mais a voz de Deus. Mas não é só a Lourdes que vai o nosso abraço, não. É para o Zaqueu também. Zaqueu, bem-vindo, amigo. Aqui nesse programa Mensagem por Elas, você pode ter certeza de que a gente vai estar orando por você e por sua vida. E olha, eu quero lembrar que esse programa vai ao ar toda sexta-feira, às 22 horas. Mas vai que não deu tempo, você chegou atrasado, ou quer falar para alguém? Faz o seguinte, acessa lá ntplay.com, viu? E daí você pode acompanhar essa programação bem direitinho, combinado? Então vamos lá. Bom, você já parou para pensar no motivo pelo qual Deus nos deu a palavra, a Bíblia? Como é que a gente pode ter credibilidade ou dar credibilidade a um livro que foi escrito por tantos homens e há tanto tempo? Mas não se preocupe com isso, porque a Escola Bíblica aqui do Novo Tempo preparou um material sensacional, a revista Esperança. E essa revista, com o tema A Origem de Tudo, que foi escrita pelo jornalista Michelson Borges, você vai poder encontrar nela a informação que necessita sobre esse ponto de partida, para conseguir compreender e conseguir confiar nesse livro maravilhoso. E como é que você faz para pedir esse material? É muito simples. Manda uma mensagem agora para a gente, tá bom? E o número do WhatsApp é o seguinte, prefixo 12 98244 4449. E daí é só falar que você quer a revista Esperança, a origem de tudo. A gente está esperando aqui a sua mensagem, tá bem? Bom, no programa de hoje, eu quero levar você a pensar um pouco sobre os passos que nós precisamos dar para ter uma fé que toca o coração de Deus. E nós vamos então por um rápido intervalinho e eu peço que você não saia daí, porque a gente volta já já. Até! Olá, queridos, estamos de volta, foi um breve intervalo e agora é o momento de a gente realmente começar a entender o motivo, o objetivo especial dessa mensagem. Eu não sei se você já deve ter ouvido, mas eu creio que sim, lido a respeito de estudos que a medicina tem feito para conseguir compreender a conexão que existe entre religião, né, e saúde, ou seja, a religiosidade como um meio de poder ajudar as pessoas que estão doentes. Um exemplo disso é um geriatra e psiquiatra americano que se chama Dr. Harold Canning. Segundo ele, e as pesquisas que ele mesmo fez, a fé ajuda as pessoas a viverem muito mais, porque elas têm uma saúde melhor e elas conseguem superar com mais facilidade as doenças que por acaso lhes atingirem. E olha que interessante esse fato. Ele descobriu que quem frequenta pelo menos um culto religioso uma vez por semana, pasme, ganha em média 7 anos a mais de vida. Olha que coisa incrível! Outras pesquisas dizem que as pessoas religiosas, 40% menos chance têm de sofrer de hipertensão, de ter um sistema de defesa baixo, ou seja, elas têm um sistema imune mais forte, elas são menos hospitalizadas, elas se recuperam mais rápido quando, de repente, passam por alguma situação de enfermidade e, nessas mesmas situações, a depressão quase não existe, ou se existe, ela é bem mais leve. É interessante que aqui no Brasil, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, também criou um grupo de assistência médica com esse objetivo, de tentar aprofundar essa associação entre a espiritualidade e a medicina, entre a fé e a saúde.
A gente sabe que a fé faz muita diferença, não é? Ela renova a nossa esperança, mas aí vem a pergunta: o que é fé? O que é fé? Bom, disse que fé, eu gosto muito desse conceito, que é alguma coisa especial que ajuda você a continuar apesar das evidências. Algo que ajuda você a prosseguir mesmo quando você não tem evidência nenhuma. Fé, queridos, é algo que a gente recorre, sabe, quando o conhecimento acaba. Sabe aquela notícia? O médico diz assim, não tem mais o que fazer. É só a fé que sobra. Mas o que é que a Bíblia fala a respeito disso? E eu queria convidar você para ir ao livro de Hebreus, no capítulo 1, ou melhor, capítulo 11, verso 1. E aqui nós lemos o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu quero destacar aqui uma palavra fundamental. Exatamente essa que eu acabei de dizer. A fé é a certeza de coisas. Outras expressões dizem que a fé é o fundamento. Fundamento é aquilo que está embaixo, aquilo que é a base, aquilo que dá solidez. Fé não é simplesmente crença, mas é algo que faz a gente viver. É aquilo que nos sustenta. É aquilo que permanece, sabe? Quando tudo acaba desmoronando. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que viveram pela fé, e uma delas, ou muitas delas, estão inseridas aqui no capítulo 11 de Hebreus. E ali há vários nomes, ícones de fé. Mas eu quero buscar um exemplo de alguém que não está nessa lista, não. O nome dela, a Bíblia não diz. Na verdade, todos nós a conhecemos como uma mulher hemorrágica, mas eu tenho certeza que a partir de hoje nós vamos identificá-la não mais como uma mulher hemorrágica, mas a mulher de fé. Quer saber a história dela? Marcos. No livro de Marcos, capítulo 5, no versos 24 a 29, nós encontramos, na verdade, a partir do verso 25, vamos ler. Havia uma grande multidão que comprimia Jesus. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Algo interessante que a gente precisa aqui comentar a você, porque a escritora Ellen White, ao falar a respeito desse episódio, ela diz o seguinte, que não foi simplesmente esse contato exterior com Jesus que fez com que ela curasse. E isso é importante a gente frisar, porque há muitas pessoas que têm hoje a crença de que se encostar em determinado objeto, a cura virá. Não, mas não é por isso. Ela foi curada por meio da fé, de uma fé que havia se firmado no poder divino. Gente, é assim nas coisas espirituais. Nas coisas espirituais, existe uma diferença entre o contato casual e o toque da fé. Se você crer meramente no Salvador, como Cristo, o Salvador do mundo, você jamais vai ter a cura para a sua alma. Essa mulher, ela não era a única que tinha tocado em Jesus, mas ela foi a única que tocou com o toque da fé. Você já pensou que pode estar acontecendo mesmo hoje em dia? Nós podemos estar como essa multidão em volta de Jesus, porque nós vamos à igreja, nós oramos, nós cantamos, nós participamos até de movimento de revivamento, nós, enfim, comprimimos Jesus ao estar ali, porém através de uma grande emoção, não exatamente buscando uma verdadeira transformação. E daí o contato real com Ele não acontece. Porque quando surgem os desafios, muitos de nós perdemos a paz, nos desesperamos e quem sabe até brigamos com Deus. A pergunta é, como é que nós podemos ter uma fé que toca o coração de Deus? Que fé é essa? Existem alguns passos que nós poderíamos identificar? Olha, eu preciso reforçar que esta fé que toca o coração de Deus, o que fez a diferença nessa mulher, não é a fé em si mesmo. Na verdade, ela não tinha fé nela mesma, de jeito nenhum. E também não é aquela simples fé na fé. Já viu isso? Tem muito por aí. Não.
Também não é algum tipo de pensamento positivo exagerado. Mas o que a gente pode aprender com essa mulher é muito especial a respeito de uma fé verdadeira que consegue tocar o coração de Deus. E eu queria lembrar de um aspecto bem interessante. Primeiro, nós precisamos realmente sentir necessidade de Deus. E aquela mulher tinha. Ela tinha uma grande necessidade. Na verdade, muitas. Ela tinha uma necessidade física, porque ela sofria de uma doença incurável, um sangramento por 12 anos. Estava cada dia ficando mais fraca. Ela tinha uma necessidade financeira, porque a gente acabou de ler que ela gastou tudo que tinha. Ela tinha uma necessidade religiosa, porque na condição que tinha e sem as facilidades que nós temos hoje para passar os nossos períodos menstruais, aquela mulher não tinha. Enfim, ela não tinha como entrar no templo, era considerada impura. Ela não assistia aos cultos. Ela também era uma sofredora emocional e social, uma mulher que vivia isoladamente devido à sua doença. Quem sabe sem o afeto, a atenção que gostaria, que necessitava. Mas sabe de uma coisa? A condição dessa mulher representa a de todos nós. Porque fisicamente nós estamos envelhecendo e sempre nos movendo em direção à morte. Financeiramente, não importa quanto dinheiro ou riqueza a gente possa obter, ou ter ou não ter, na verdade, nada pode comprar a salvação, nem mesmo a felicidade. Não dá para manter a felicidade por muito tempo. Nós também somos doentes espiritualmente, porque o pecado é terrível. É uma doença cruel que nos enfraquece, nos torna impuros, destrói o nosso espírito e nos separa de Deus. Socialmente e emocionalmente, nós estamos doentes, sim. Nunca se viu tanta dor nesse mundo, tanta alma sofrida, tanta ansiedade, tanta depressão. A gente precisa, sim, entender que a nossa necessidade tem que ser muito maior do que qualquer obstáculo que exista na nossa frente. Aquela mulher entendeu que a sua única saída era Jesus, mas os obstáculos estavam aí. Ela não poderia ficar ali dependendo de que esses obstáculos fossem resolvidos, afinal de contas, havia uma multidão, os discípulos poderiam impedi-la, a própria missão de Jesus estava ali indo para a casa de Jairo, e a sua condição, a sua aparência também poderia ser um obstáculo. Mas a necessidade era muito maior do que qualquer obstáculo. E isso fez com que ela cresce, que o toque na barra das vestes de Jesus seria suficiente para ela encontrar a cura. Meu amigo, você realmente tem sentido o desejo de tocar o coração de Deus com sua fé, encontrar cura para a sua condição pecaminosa, para qualquer coisa que esteja incomodando a sua vida? Quais são os seus problemas? Mas eu queria perguntar, será que o problema realmente são os problemas? Porque às vezes o problema não são os problemas, são as facilidades, são as distrações que existem no mundo hoje que fazem com que a gente não tenha necessidade desse Deus. Se você realmente tem necessidade, a sua necessidade não pode ser menor, não pode ter uma força menor do que os obstáculos. Vá. Olha, por providência divina, Deus facilitou todo o acesso para aquela mulher poder encontrá-lo. E o Senhor está aqui hoje, passando aqui, por meio dessa palavra, para dizer para você que, embora você tenha problemas, se você realmente deseja, faça como aquela mulher, se entregue os problemas, vá até Jesus, porque todo aquele que alcança Jesus vai encontrar solução para os seus problemas. Agora nós temos um outro aspecto muito importante para aprendermos com essa mulher em relação à fé. E eu diria a você assim, que a gente não se entrega para quem não confia. E para que tenha confiança, a gente tem que ter conhecimento. Se fé está aliada à confiança, e confiança é fruto de conhecimento, então, meus queridos, nós precisamos conhecer a Deus para confiar nele, para ter fé nesse Deus e para depositar nele tudo aquilo que nós desejamos. Mas como ter fé? Como ter esse conhecimento? A gente precisa buscar a palavra. A Bíblia Sagrada é o único lugar onde nós podemos encontrar realmente quem ele é. Podemos compreender todos os seus pensamentos. É por aqui que a gente conhece esse Jesus e vai identificando as suas virtudes, as suas qualidades, né? O seu poder, a sua fidelidade. Isso vai trazendo para nós o quê? A confiança. Mas sabe que às vezes a gente perde a confiança porque no dia a dia nós somos muito superficiais nos nossos relacionamentos. E daí a gente se decepciona com os amigos. E da mesma maneira, quando a gente vem para Deus,
a gente se decepciona com ele porque, no fundo, nosso conhecimento a respeito de Deus é muito vago, é muito raso, não é? É muito raso. E nós precisamos aprofundar. Quanto mais profundo o tempo que eu passo na palavra, mais eu conheço esse Deus, mais eu vou sentir a liberdade e a confiança realmente de que Ele tem todo o poder para ajudar na minha dificuldade, nas minhas necessidades. Aquela mulher era uma israelita. Ela conhecia o Deus de Israel, ela sabia sobre a promessa da vinda do Messias, e quando ela ouviu sobre o Nazareno, os comentários, ela não teve dúvida, ela foi. Sabe? E aqui a gente começa a perceber um outro aspecto bem importante a respeito de uma fé que toca o coração de Deus. A gente precisa agir. A gente precisa agir. Há um texto na Bíblia que nos ajuda a compreender um pouco mais a respeito da fé. Está lá em Romanos capítulo 10, verso 17. E ela diz assim: logo, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim, por que eu estou trazendo esse texto? Porque muitas vezes as pessoas podem pensar assim, olha, eu conheço a Cristo, eu creio na sua palavra, mas parece que a minha fé é tão pequena. Gente, o texto é muito claro ao dizer que a fé vem pelo ouvir, mas esse ouvir aqui é diferente daquilo que você pode estar imaginando. Porque o ouvir, no hebraico, está conectado à palavra shema. Shema é muito mais do que você perceber um som. Shema é você também conseguir compreender, assimilar, obedecer. Cada vez que você percebe esta palavra ouvir na Bíblia, no hebraico, com shema, né, cuja referência é shema, você pode ter a certeza que o Senhor está falando para você e para mim que há a necessidade da obediência. Sabe que Davi, ele uma vez escreveu assim: ó Senhor, por favor, ouve a minha oração. Davi não estava reclamando que Deus estava surdo, não, porque Deus sempre ouve. Mas ele, no sentido de escutar, mas ele estava querendo dizer: Senhor, age em meu favor. Age em meu favor. Há um outro texto em Tiago 1, 22, que diz o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto está dizendo o seguinte: olha, você já entendeu, você já percebeu o som, você já entendeu o que eu disse, agora assimila isso e obedece. Queridos, quando a gente quer dizer que alguém atendeu aquilo que a gente pediu, alguma coisa que a gente aconselhou, a gente usa mesmo essa expressão: olha, o fulano ouviu o que eu disse e se deu bem. É ou não é? Então, vamos seguir compreendendo que aquela fé que toca o coração de Deus, ela está relacionada com a atitude, com a obediência. É preciso ir. E aquela mulher, ela creu e ela foi em direção à solução do seu problema. Amigo, são essas ações movidas pela fé que tocam profundamente o coração do Pai. Mesmo que os nossos passos inicialmente sejam vacilantes, a gente precisa seguir, porque cada passo que a gente dá é um exercício para fortalecer os músculos da fé. Ellen White disse uma vez que Jesus facilitou o caminho para aquela mulher, porque Ele estava disposto a atendê-la, e o mesmo é para você e para mim hoje. Jesus está disposto a ir onde nós estamos, mas Ele deseja ver a nossa ação de fé. Ele sempre corresponde àqueles que correspondem a Ele. Uma das coisas mais maravilhosas é que Ele diz o seguinte para você e para mim: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E para todo aquele que chega a Cristo Jesus e que o toca com a sua fé, Ele diz assim: filho, minha filha, tem bom ânimo, a sua fé te salvou, vai em paz. Agora, talvez você possa dizer assim: eu creio, mas parece que o Senhor, às vezes, não está ouvindo muito bem a minha oração, Ele fica meio silente. Amigos, a Bíblia é muito clara em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus e que a fé é um dom de Deus. Então, a gente tem uma saída nessa questão: é pedir a Deus que nos aumente a fé. Os discípulos viam isso. Eles viam Jesus constantemente pedindo a Deus por isso, e eles tiveram aquela oportunidade de testemunhar tantas coisas do Mestre. Mas eles perceberam que necessitavam ter mais fé. E é por isso que eles falaram: Senhor, aumente a nossa fé. Amigos, quanto mais nós necessitamos hoje
dessa fé. Se os discípulos precisaram muito mais hoje, nós, nos dias em que vivemos. Cristo, que era o Filho de Deus, ele robustecia a sua fé por meio da oração. Então, a nossa oração, essa oração que a gente faz, ela não apenas nos conecta com o céu, ela não é apenas um meio de a gente expressar as nossas necessidades, não é apenas um meio de a gente expressar nossa confiança e dependência, mas é o meio que a gente tem para dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Não apenas expresse a Deus aquilo que você precisa dele, suas questões, seus problemas emocionais, físicos, financeiros, familiares. Não. Peça a Deus que Ele aumente a sua fé a tal ponto que você tenha a confiança de dizer: Senhor, não importa, eu te peço isso, mas seja feita a tua vontade. Bom, mas daí você pode se perguntar assim: olha, eu sei que conheço a Deus, eu leio a palavra dEle, eu creio no poder dEle, e as coisas não estão acontecendo. O silêncio de Deus está sendo um empecilho para mim. Então é hora de a gente entender mais um passo importante a respeito. E que a gente pode identificar na vida dessa mulher, sabe por quê? Essa mulher, como israelita, como eu já mencionei anteriormente, ela conhecia a história do povo de Israel, porque a saída do povo do Egito era contada de geração em geração. Os feitos do grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, eram compartilhados. E ela tinha ouvido a respeito da providência divina, assim, naquela jornada do deserto, de como Deus tinha sido misericordioso, embora o povo tivesse sido rebelde. Ela conhecia as leis judaicas, mas ela também conhecia as profecias de um Messias que viria. Se ela não tivesse resgatado sempre, ou resgatasse sempre isso na sua mente, ela, quem sabe, não daria crédito às histórias que ela estava ouvindo agora. Ela simplesmente, ao ouvir falar sobre Jesus, o veria como mais um, que poderia, de repente, enganar, levar o restinho do que tinha sobrado do seu dinheirinho. Amigo, quando você começa a desanimar e perder a esperança, dê um banho na sua fé, sabe fazendo o quê? Recorde os atos passados de Deus. Se lembre das misericórdias do Senhor. Seja na sua vida, na vida de pessoas que você conhece, na vida dos personagens da Bíblia, o Deus é o mesmo do passado e agora. Esse é o mesmo nosso Deus. O silêncio de Deus, muitas vezes, é para nos ajudar a amadurecer, nos fazer crescer na fé e saber que o tempo de Deus não é o nosso. Nós precisamos compreender isso. E quando a gente está lá querendo perder a esperança, sabe? Seria interessante a gente ter essas coisas todas anotadas, todas as bênçãos, e daí a gente vai para esse caderninho e começa a recordar tudo aquilo que Deus já fez por nós. Porque muitas vezes, meus amigos, aquilo que a gente acha que é o silêncio de Deus e que é um ponto final, não é, não. É simplesmente uma vírgula na preparação de Deus para um novo começo. Ele está apenas nos ajudando a amadurecer. E, finalmente, eu queria dizer para você algo que Jesus fez ali. Jesus perguntou para aquela mulher: quem me tocou? Por que ele fez isso se ele sabia? O mestre tinha uma intenção, mais de uma intenção. Ele queria que ela voltasse ao convívio dos amigos, que ela fosse aceita na comunidade, mas muito mais, ele queria que ela publicamente anunciasse a cura, para que o nome de Deus fosse honrado, para que ela testemunhasse o efeito de uma fé que toca no coração de Deus. Amigo, as pessoas que tocam em Jesus e recebem a bênção, não importa qual seja, devem tornar isso conhecido aos outros, não importa, sabe, que tipo de bênção foi. Isso também não é para ser por engrandecimento da pessoa, engrandecimento, não. É para exaltar o Deus eterno, é para inspirar outros a crerem no Senhor. A gente não pode se esconder no meio da multidão secretamente depois que a gente recebe uma bênção. Isso é covardia, não. Amigo, talvez você já conheça Deus há muito tempo, mas esteja faltando esse item na sua fé, que é testemunhar aquilo que o Senhor já fez. Ele está esperando você para tocar outras vidas. Talvez eu esteja falando para você que tem sentido o desejo de tocar as vestes de Cristo e encontrar uma solução para uma dificuldade física, emocional, espiritual. Eu sei que estou falando para alguém que traz uma dor antiga, uma mágoa, um problema conjugal, familiar, que não se resolve há muito tempo, 12, 10, 15, 20 anos. Alguém que está sendo afligido por uma doença, uma infelicidade,
alguém que está sem vontade de seguir em frente por causa das circunstâncias, olha, essa mensagem é para você. Sabe por quê? Jesus veio hoje aqui e Ele está aí ao seu lado. Não tenha medo. Não se deixe levar pelos obstáculos. Há muitos. Não se deixe levar pelos obstáculos que possam impedir você de querer conhecer mais e melhor esse Deus e entregar a Ele tudo que você tem e a você mesmo. Ele está aí. Ele está aqui, fazendo o possível para facilitar o acesso a você, da mesma maneira como Ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue. Ele ouviu a angústia silenciosa do coração daquela mulher no meio de uma barulhenta multidão. E sabe por quê? Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Porque nós temos um Deus único, um Deus que não é um Deus de multidões, é um Deus de indivíduos. Ele vê cada um de nós indistintamente, Ele conhece as nossas impossibilidades, as nossas dores. Ele pode socorrer a cada um conforme a necessidade. Por isso, esse é o passo de fé. Venha, confie, entregue, toque o coração de Deus. Quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, ela mostrou ao mundo inteiro a sua fé. E ela recebeu mais do que esperava. Ela não só foi curada da sua doença, mas ela se tornou filha de Deus. Deus quer honrar a sua fé e dizer para você, filho, filha, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Vai em paz. Então eu pergunto a você, que obstáculo impede você de chegar até Jesus? O que impede você de tomar uma decisão, de se dedicar mais em estudar a palavra? O que impede você de se aprofundar nesse conhecimento? O que impede você de ter momentos com Deus que vão fazer a diferença na sua vida? O que impede você de conhecer a Deus? De repente você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez? Nunca estudou a Bíblia? Amigo, não existe nada nesse mundo que possa impedir de você chegar ao Senhor a não ser você mesmo através da sua decisão. Por isso eu apelo ao seu coração. Deus quer ajudar você no desenvolvimento dessa fé. Deus quer ajudar você a ser tudo aquilo que você sonha, ser liberto de tantas dificuldades. Não vai ser uma vida perfeita porque estamos no mundo de pecado. Mas assim como foi com aquela mulher de 12 anos sofredora, e que teve a solução para o seu problema, Ele pode fazer o mesmo para você. Eu quero orar com você nesse momento. Ó Deus, obrigada por essa história, obrigada porque ela nos inspira, que a necessidade é enorme de tocarmos o Teu coração para realmente sermos abençoados. E eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus, que nos ajude a Te conhecer tão plenamente, que nada nos impeça de Te buscar sempre que tivermos necessidade, de confiarmos nesse poder que é soberano, que está acima de qualquer coisa nesse mundo. Eu entrego a cada ouvinte nas Tuas mãos nesse momento, confiando, ó Deus, que o Senhor vai atender as suas súplicas conforme a necessidade de cada um deles. Que o Teu nome seja honrado hoje e sempre, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.